Nessa manhã, eu quero que você abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 45, versículo de número 2 ao 8. Quantos estão sedentos pelo que Ele vai nos dizer? Que a nossa mente, a nossa atenção seja levada cativa à palavra e à revelação da palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim: e se levantou, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos por me haveres vendidos para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Você pode dizer assim comigo: provisão. Provisionado. Quem é provisionado aqui? Provisionado é uma pessoa abastecida de provisão. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei assim: o que o Espírito tem a nos levar profundamente nesse entendimento? E Deus começou a me dizer umas coisas doidas que eu quero compartilhar com você. Vamos sentar na mesa, vamos comer nessa manhã mais um pouquinho. Vamos comer mais um pouquinho. Deus já proveu para a visão e para a missão que Ele te deu. Então, uma pessoa provisionada é uma pessoa que ela carrega provisão para uma visão específica, para uma missão específica. Já está dentro de José, está entendendo? Já está dentro de você. E Deus vai nos empurrando para novos cenários, geografias, atmosferas e ambientes, para que aquilo que está dentro de você e de mim seja ativado. Está entendendo? Alguém está sentindo o Espírito Santo te fazer assim nesses dias? Alguém está sentindo o Espírito Santo te empurrar nesses dias? Deus está te movendo para um novo cenário, para um novo ambiente. Existe um ambiente de governo, só que você, José, precisa estar preparado para acessar esse ambiente, para que esse ambiente, como o pastor ministrou, te abrace e libera sobre você os tesouros que esse ambiente reserva. Está entendendo? A palavra nos fala sobre José, um jovem de 17 anos, quando recebe uma visão. José, um dos filhos queridos de Jacó, Israel, um menino de 17 anos, um pouco imaturo, um pouco mimado, porque se nós lemos em Gênesis 37, nós vamos ver que José era aquele tipo de filho que qualquer coisa que seus irmãos aprontavam, ele corria lá para os seus pais e falava: ó, fulano fez aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez isso. Esse cuidado de Jacó com José, esse amor de Jacó com José, fazia com que José se destacava naquele ambiente. Só que Deus tinha algo muito maior reservado dentro de José, que precisava ser ativado, liberado. Só que aquele ambiente não era um ambiente do governo que Deus tinha mostrado para José. Então é necessário que Deus comece de uma forma pedagógica, ensinar José, para levar José de um lugar de um menino mimado para um lugar de um homem maduro.
de um lugar de um menino mimado para um lugar de um homem preparado para assumir responsabilidades pela existência que ele carregava. Quando nós ouvimos a palavra provisão, ela vem de um mesmo termo no hebraico chamado shazá. Diga comigo, shazá. Falamos em outras línguas nessa manhã. Shazá. A mesma raiz da palavra provisão é a mesma raiz da palavra visão e significa, diga comigo, ver, perceber, olhar, observar, ter uma visão, profetizar e providenciar. Então, provisão é um recurso destinado para cumprir uma missão. Está entendendo? Quem está entendendo? Então começa essa história com José. Ele teve 2 sonhos. No primeiro sonho ele viu que ele estava cegando e aquele feixe dele ficou de pé e os feixes dos irmãos se encurvaram diante dele. E então José, empolgado com aquilo que ele tinha visto, porque não era natural o que Deus estava mostrando para José. José, todo empolgado, começa a contar: olhe, Deus me mostrou uma coisa, vocês se encurvavam diante de mim. Eu não sei se José falou num caráter de empolgação, ou se José falou num caráter mesmo de imaturidade, para dizer assim: viu, cuidado comigo, viu? A Bíblia não deixa claro qual era o coração e a motivação de José quando ele fala e diz para os seus irmãos sobre aquele sonho. Só que a imaturidade nos faz compartilhar coisas que são de grande responsabilidade, que se levado para ambientes ou para pessoas que não estão preparadas para ouvir, ela desencadeia uma série de consequências sobre nós. Quem está entendendo isso? Então não é sobre simplesmente para quem fala, José, mas é sobre a responsabilidade do que eu te mostro. Não é sobre para quem você compartilha, José, mas é sobre a responsabilidade do que você começa a carregar a partir de hoje, quando a revelação vem sobre você. Então José novamente tem um sonho, e nesse novo sonho, sol e lua se prostram diante dele, e as 11 estrelas se prostram diante dele. Agora a dimensão do governo, quem está entendendo comigo, já não estava apenas ali sobre a questão dos irmãos de José, mas havia toda uma questão geracional que Deus estava liberando sobre José, para que José entendesse: olha, o nível, a extensão vai aumentar, José. Não é simplesmente sobre os teus irmãos, mas é algo muito maior. Fala assim comigo: é algo muito maior que você. Fala comigo, que você, José, está carregando. Está entendendo? Então José ele fala, só que quando ele conta novamente esses sonhos, diz a palavra do Senhor lá em Gênesis 37, que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. O nível de ódio, o nível de inveja era tão grande que eles começaram a fazer tramas contra José, a ponto de querer matá-lo. Quem está entendendo? Esse é o cuidado que nós temos que ter com a responsabilidade daquilo que Deus nos revela. Porque se ele estiver um plano revelado sobre ouvidos de pessoas erradas, podem tentar abortar aquilo que você está carregando, José. Então seja responsável com aquilo que eu te mostro, com aquilo que eu te falo e com aquilo que eu te revelo, José. Quem está entendendo? Então José entra numa trama e um certo dia ele cai dentro de uma cova. Um irmão intercede e fala: não vai matar não, vamos apenas deixá-lo na cova e quem sabe vender José para um grupo de mercadores.
Diga comigo, começou a saga de um cenário profético sobre a vida de José. José começou a caminhar em direção a um destino profético, a um destino profético. Da cova para uma vitrine de escravos. Aquele jovem que tinha tudo agora se vê num novo cenário, num novo ambiente. Ele foi empurrado. De repente estava no mercadão de escravos e quanto você dá por esse escravo? Quanto você oferece por ele? Quanto você dá por ele? E diz a palavra do Senhor que Potifar, passando naquele dia, escolhe José e o compra como escravo para sua casa. José acessa agora um novo ambiente. Quando José entra nesse ambiente, aquilo que José carrega é inevitável ficar simplesmente aprisionado dentro dele, porque José se destaca por aquilo que ele carrega. E de repente ele começa a organizar com tanto zelo a casa de Potifar, começa a cuidar com tanto zelo das fazendas, dos negócios. Os negócios começam a prosperar ainda mais. Potifar olha e fala: eu vou dar mais responsabilidade para ele, eu vou entregar um pouco mais, eu vou confiar um pouco mais. E diz a palavra que ele era segundo a casa de Potifar, tinha uma posição de muita honra e de governo. Só que num dia, no meio dessa trajetória, eu não sei se José estava já confortável com tudo aquilo que ele tinha recebido. Diga comigo, um dia o cenário mudou. E começou uma série de negociações da mulher de Potifar com José, na tentativa de que ele se relacionasse com ela. Se José não tivesse princípios, ele teria caído, porque para ele era muito conveniente ter mais e mais e mais. Só que José tinha um coração segundo o coração de Deus. E a palavra diz que aquele ambiente da casa de Potifar, por causa da decisão de caráter de José, o empurra para fora. Quem está entendendo? Tem ambientes que o Senhor está te empurrando para fora. Tem lugares que o Senhor está te empurrando para fora. Porque se você ficar aí, José, você cai, você desmorona, você não cumpre o propósito, você deixa de ser aquilo que eu te criei para ser. Então você não está entendendo essa mudança atmosférica, José. Sou eu te empurrando para fora. E José vai parar exatamente aonde? Na prisão. Tem lugares de governo, José, se você não estiver maduro, esses ambientes se tornam inacessíveis e perigosos. Por isso que existe uma pedagogia de Deus com José, forçando José a amadurecer. Porque existia um ambiente do governo que Deus tinha apontado em visão para José. Ele não sabia onde seria esse ambiente, mas se ele não estivesse preparado, é como se tivessem portas e ele não conseguia acessar do outro lado. Quem está entendendo isso? Tem ambientes que você ainda não acessou, porque Deus está te protegendo de você mesmo. Está entendendo? Porque se você não amadurecer, José, esse ambiente vai te matar. Se você não amadurecer, José,
não pode governar. Então Deus força José para um novo lugar. Tem lugares, geografias e ambientes que sem maturidade você será expulso daqueles lugares. O ambiente não reconhece o seu governo. Ele não reconhece que você carrega autoridade. Porque aquilo que habilita a tua autoridade e o teu governo, diga comigo, é o processo. Não tem como fugir. Tem que ter processo. Porque o que te habilita, o que te dá governo sobre ambientes, sobre pessoas, é o processo. Traído, vendido, rejeitado, humilhado. Foi um nível de humilhação tão grande, né, José? Foi um nível de dor tão grande, né, José? Você não esperava que fizessem isso contigo, José. Mas sou eu te empurrando para um novo ambiente. Para um novo ambiente. E toda vez que nós não pertencemos a determinados ambientes, o próprio ambiente nos expulsa. Quem já sentiu isso? Quem já viveu isso? Uma expulsão de ambientes. Quem já viveu uma expulsão de mesas? Uma inacessibilidade sobre mesas e lugares. Só que existe um tempo determinado, quando você está no lugar certo, motivação no lugar certo, coração no lugar certo, que aquele mesmo ambiente que um dia te expulsou, agora te abraça. Por que isso acontece? Porque agora você está preparado para o ambiente, José. Lá naquela prisão, aquele José de alguns anos atrás que teve um sonho, agora se depara com um cenário. Copeiro e padeiro, tendo um sonho também. Agora não é sobre mais falar sobre o seu sonho, José, mas é sobre parar para ouvir o sonho do outro. Agora não é sobre falar sobre os teus sonhos, José, mas agora é servir o sonho do outro. Quem está entendendo? Tem momentos que nós precisamos discernir que não é mais sobre falar sobre nós, mas é sobre sentar, ouvir e servir alguém. Está entendendo isso? Porque enquanto você serve, José, a minha agenda com você se sincroniza e anda. Enquanto você serve, José, eu vou te conduzindo gentilmente, pedagogicamente, levemente para o próximo nível, José. Então José recebe aquela revelação e libera aquele decreto. Ele fala: em 3 dias vocês serão libertos dessa prisão. Em 3 dias vocês serão libertos dessa prisão. Sobre o copeiro, você assumirá novamente aquele lugar que você foi destituído. Mas sobre o padeiro, você será degolado. Mas escute uma coisa, copeiro. Quando todas essas coisas acontecer, lembra-te de mim. Intercede por mim para que eu saia deste lugar. Os fatos acontecem, 3 dias se passam e eles saem daquele lugar. Só que não houve nenhum aviso chegando naqueles dias, nenhuma carta chegando lá da corte falando: José,
Eu lembrei de você, pode sair dessa cadeia. Diga comigo, 3 dias. Não estava fresco a memória daquele que ouviu? Só que a palavra nos diz que aquele copeiro não se lembrou. O próprio Deus o fez esquecer. Existem lapsos que o próprio Deus faz e ocasiona. Por quê? Porque você, José, não pode sair de forma prematura do lugar que eu estou te habilitando. José, você só sai deste lugar quando você estiver preparado para acessar o novo ambiente. Passa uma semana e nada, passa um mês e nada, passa 2, 3, 4 meses e nada. Está tão silencioso aqui, Senhor. Eu liberei tantas sementes sobre eles e eles não se lembraram de mim. Existem sementes que você semeou no reino que elas não foram desapercebidas diante dos olhos do Senhor. Existem pessoas que você tocou, que você abençoou, que não está desapercebido diante do Senhor. Eu vejo o Senhor pelo meu espírito, no espírito, fazendo pessoas se lembrar de você nessa manhã. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei se é um processo judicial, eu não sei se é alguém da sua família, mas Deus me diz para liberar sobre você. Se lembrarão, se lembrarão, se lembrarão, se lembrarão de você. E o telefone vai tocar. Visita inesperada vai acontecer, porque se lembrarão de você. Só que com José foi diferente, meus irmãos. A palavra diz que somente depois de 2 anos, diga comigo, 2 anos, Faraó tem um sonho. Aquele sonho intriga Faraó. Faraó pergunta para aqueles homens sábios do Egito e diz: o que será que isso quer dizer? Ninguém tinha revelação, ninguém tinha discernimento, ninguém tinha entendimento daquilo. Mas de repente, diga comigo, de repente, o copeiro se lembra e fala assim: lá na prisão eu conheci alguém, Faraó, e ele tem algo diferente, ele libera algo diferente, ele discerne algo diferente. Eu tive um sonho e aquilo que ele liberou sobre mim aconteceu. Eu lembrei de alguém, Faraó. Deus fará pessoas estratégicas se lembrar de você. Você crê nisso? Você crê nisso? De repente você vai dizer: foi apenas um dia naquele lugar, naquele consultório. Foi apenas um café da tarde, um café da manhã com aquela pessoa. Eu não sei como que foi a conexão inicial que Deus fez você passar, mas o Espírito Santo me diz: se prepara. As conexões que já passaram por sua vida vão te elevar o nível. Você vai acessar novos ambientes. Três dias para 2 anos, José.
Se José saísse naquela semana, ele pensaria de repente: foi em virtude daquilo que eu falei. Mas 2 anos, José. Se lembrar depois de 2 anos, José, de tanto tempo depois, isso só pode ser a potente mão de Deus sobre você, José. Se lembrar de depois de tanto tempo, isso só pode ser a potente mão de Deus sobre você, José. E se lembrará. E se lembrará. E conchorahai shehama sobehai. Você não pode acessar o ambiente da promessa e da visão de forma prematura. É por isso esse processo, José. É por isso essa dor. É por isso esse sentimento até de rejeição. Porque, José, essa dor, essa rejeição, esse processo te habilita para a próxima estação. Ele te habilita para o próximo nível. Você que pergunta para Deus nessa manhã o porquê desse processo todo. É porque você precisa sair, romper com um cenário e avançar para o próximo nível. Chega de ficar estagnado naquele cenário, José. Você precisa se mover em direção àquilo que eu falei e não me esqueci sobre você. Então passa-se 2 anos. José chega na corte. Eles dão como que diz, um banho de loja em José. Faz a barba, faz o cabelo, coloca uma roupa bonita e fala: vai até a sala do trono. Você vai ser conduzido até a sala do trono. Deus te toma pela mão nessa manhã, José, e te posiciona diante de governantes. Deus te pega pela mão, José, e te posiciona frente ao lugar da tua promessa. E José então libera aqueles decretos. Quando o faraó ouve, Faraó não simplesmente abençoa José, mas Faraó posiciona José no lugar que a visão inicial aconteceu. Ouvirão e te posicionarão dentro do lugar daquilo que você foi determinado, o propósito que você carrega. Quem está entendendo isso? Então José começa a governar, começa a organizar, começa a gerenciar todo o Egito, começa a ser colocado em posições de responsabilidade e também de muita confiança. Porque para você acessar esses lugares, José, você tem que ser digno de confiança. Está entendendo, José? Está entendendo, José? Está entendendo, José? E aí em Gênesis 41, do 51 ao 52, eu queria que a mídia colocasse aqui para nós. José casa-se com Asenate, filha do sacerdote Potífera. Ele tem 2 filhos. Pode colocar aqui a mídia. Gênesis 41, 51 e 52. Olha só o que dizem esses versículos. Gênesis 41, 51 ao 52.
E chamou José o nome do primogênito, diga comigo, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Próximo versículo. E o nome do segundo chamou de Efraim, diga comigo, Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Está entendendo? José coloca nomes significativos sobre aqueles filhos, que marca aquela estação que ele estava vivendo. Essa nova estação, essa nova família, esse novo ambiente, esse novo lugar que abraçou José, o faz esquecer daquelas dores, daquele tempo, daqueles traumas. Só que Deus nunca começa uma obra e deixa ela incompleta. Existiam coisas dentro de José que ainda não estavam resolvidas. Então Deus aponta de novo José para um ambiente. José mal poderia imaginar que aquela crise colocaria de novo ele frente a frente com a sua família. E às vezes eu penso que aqueles irmãos de José não entendiam que José carregava algo que era para o próprio te protegê-los. Você já imaginou se Deus tivesse permitido a morte de José? Eles também estariam mortos, não estariam? Existem pessoas que Deus guarda. Existem pessoas que Deus protege. Existem pessoas que, por mais difíceis que pode parecer para a nossa estrutura, elas estão ali porque é necessário que elas estejam ali. Existem pessoas que carregam chaves sobre outras pessoas. Por isso que há tanta investida no mundo espiritual, para que nós ficamos desfragmentados, desunidos, longe um do outro. Porque se eu não acessar Ele, Ele não libera a chave sobre mim. Se Ele não me acessa, eu não libero algo sobre Ele. Então é tempo de nós entendermos que aquilo que nós estamos carregando precisa compreender que eu preciso de você e você precisa de mim. Eu carrego algo para você e você carrega algo sobre mim. José, não é sobre o quanto eu te farei grande e famoso, não, José. Não é sobre o quanto eu te farei influente, não, José. Essa visão não é sobre você, José. Esse sonho não é sobre você, José. É sobre uma geração. É sobre pessoas. Não é sobre individual, é sobre coletivo. Não é simplesmente sobre você, é sobre o que farei através de você, por meio de você, para honrar a minha palavra sobre outros e sobre a tua geração, José. Não é para você subir nos teus carros lindos, na sua posição mais alta de governo, e cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na benção vai se arrepender e matar todo mundo. Não, José, eu não te criei para ser um monstro. Aquilo que você está, a posição que eu te levei agora, a influência que eu estou te colocando, o lugar de governo que eu estou te posicionando, não é para você pisar sobre outro, José. Entenda!
Mas se você não entender, eu não posso te posicionar lá. José é deparado. Eu entendo que na passagem de alguns versículos que antecedem esse que nós lemos, José está numa guerra de mente tão grande, porque se você ler, você vai ver que José fala de forma ríspida e grosseira com seus irmãos que não o reconheceram. Ele começa a entrar num ambiente de guerra interna, aquele ambiente que mexe profundamente dentro dele. Diga assim comigo: é tempo de eu liberar a ofensa. É tempo de eu deixar para lá a rejeição. É tempo de eu liberar perdão. Senão eu não acesso novos lugares. Gênesis 45, do 1 ao 15, você vê que José se revela aos seus irmãos, e ali acontece um ambiente de cura. Quando José solta aquele choro, diz a palavra que até lá no palácio do faraó foi ouvido. Foi um choro da alma, foi um choro rasgado, foi um choro libertador. Só que o José maduro, do momento que Deus liberou aquela semente, aquela palavra, ele compreende e fala assim: foi Deus, meus irmãos, que me levou adiante de vocês. Foi Deus que me empurrou para frente de vocês. Está entendendo? Ele entende. Quando nós entramos num lugar de maturidade, nós entendemos que aquela dor, aquela rejeição, aquela pessoa que até achou que de repente estaria te atrapalhando, ela estava na realidade te ajudando a acessar um ambiente novo. Ela estava te ajudando a acessar um ambiente novo. Por quê? Porque se ela não aparecesse na tua história, o conforto te manteria ali, o conformismo te manteria ali. Então Deus chacoalha a tua estrutura, José, e te coloca umas pessoas difíceis no teu caminho, José, que é para te empurrar para o novo ambiente. Quando você, José, compreender que agora sim você pode acessar aquele ambiente, quando o teu coração, José, estiver na motivação certa, no lugar certo, você agora sim pode acessar aquele ambiente. Quando você entender, José, que o poder, a influência, a visibilidade que eu estou te dando não é sobre você, José. Pessoas serão curadas através da tua dor, José. Traumas serão curadas através dos teus traumas. Rejeitados serão recolhidos, consolados e abençoados por causa da tua rejeição. Quando você compreender que aquilo que eu estou te dando de influência não é sobre você, José, você chegou no lugar certo. Você chegou no ambiente certo. Você é um canal, José, que eu coloquei no Egito, na corte real, para proteger uma geração toda. Deus falou para mim assim: Samuel, existem Josés nessa manhã que eles estão numa fase de prisão. E para esse José, você vai dizer assim:
Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Mas existe uma categoria de José nessa manhã, Samuel, que como Deus já usou o nosso pastor para dizer, já está prestes a colocar o pé para fora da prisão. E para esse José você vai dizer: lembra o motivo pelo qual eu tiro você daí. Lembra a motivação que eu estou te tirando daí, José. Não é sobre glória pessoal, individual. É sobre algo que eu farei através de você. Louvor, pode vir me ajudar. José, eu estou te tirando desse cenário, mas não se esqueça a tua missão, a visão que eu te provisionei. Shikandorabá, Chorikandarabashi, Canchuiabahaste. José, eu estou te levando para uma nova porta. José, eu estou tirando você de um tempo de escassez para um tempo de abundância. José, eu estou tirando você de depender de outros para ser provedor, para ser fonte de provisão. José, eu estou tirando você de depender de pão para ser semeador. José, eu estou te confiando novas sementes. Mas não se esqueça, José, o motivo pelo qual eu te tiro daí, para te levar para lá. Eu quero chamar para o altar. Daiane vai ministrar sobre nós, mas eu quero chamar para você vir aqui no altar. Apenas você que entendeu que essa palavra é para você. Não é para mim liberar uma palavra, vai acontecer agora. Não, é para você entender. Eu não sei que estágio você está. Se é no estágio ainda que está acessando a prisão pela primeira vez, ou se é o estágio de quem já está saindo. Mas essa é uma palavra de direcionamento para você entender que independente da plataforma, desse estágio chamado processo que você esteja, Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. E se você se achega no altar, é simplesmente para declarar: eu sei, eu creio, eu confio no processo, pastora, eu confio no processo. Está liberado o altar para quem quer se prostrar e falar com Ele nesse momento. Você que entendeu que essa palavra é direcional, vem selar essa palavra no altar. Vem. Vou te confiar coisas novas, vou te confiar coisas grandes. Eu vou aumentar o nível do teu governo, José. Você vai acessar novos ambientes, você vai acessar novas pessoas. Lembra, José, lembra. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és,
dias que coisas serão desenroladas. São dias que pessoas serão posicionadas. São dias que pessoas serão liberadas para um novo tempo, uma nova estação, uma nova estação. Te prepara, José. Te prepara, José. Te prepara, José.